Auschwitz, o campo de concentração nazista onde mais de 1 milhão de pessoas, principalmente judeus, foram assassinadas. Pessoas que tinham família e amigos. Pessoas comuns, cujo futuro foi roubado. Cada uma tem sua história única de como foram acabar em Auschwitz. Somente uma minoria sobreviveu. E hoje, décadas depois, poucos podem explicar o que aconteceu lá, como testemunhas de seu terror. Kit Harmokson tinha 16 anos quando chegou a Auschwitz-Birkenau em abril de 1943. Agora ela viaja no tempo pela última vez para responder às perguntas de uma nova geração. Um dia em Auschwitz. Meu nome é Kit Harmokson. Eu sou uma sobrevivente do Holocausto. O campo foi projetado como uma fábrica de mortes, onde ninguém deveria sobreviver. Muito menos descrever sua desumanidade para um mundo que ainda não estava pronto para ouvir. Ninguém queria saber, ninguém queria ouvir o que eu tinha a dizer. Mas eu me comprometi que mesmo que não quisessem ouvir, eu ia garantir que escutassem. Eu vim aqui muitas vezes, mas queria muito vir com 2 meninas que tivessem a minha idade quando eu cheguei aqui. Eu queria mostrar a luta pela sobrevivência. Quais foram suas primeiras impressões do campo? Tinha uma quantidade inacreditável de lama e nós vimos uma luz à distância. E logo quando chegamos lá, vimos figuras que pareciam fantasmas, com a cabeça raspada, cambaleando em roupas esfarrapadas, com olhos enormes, gritando em todas as línguas e sendo espancadas. Nós pensamos, meu Deus, isto vai acontecer com a gente. Eu conheço a Kit desde que eu nasci e conheço a história dela desde pequena. E cresci sendo influenciada por isso. O que viu primeiro quando saiu do trem? Cães de guarda. Eles estavam latindo, tentando pegar a gente. Eu sempre quis entender um pouco melhor como ela lidou com essas condições e como conseguiu sobreviver por tanto tempo. Estamos entrando no campo das mulheres agora. Eu vi a Kit pela primeira vez em uma palestra que ela deu na escola. Depois eu fui fazer umas perguntas pra ela. Eu tô meio nervosa e ansiosa porque eu queria ver isso de uma perspectiva diferente da que eu tive na aula. Estão vendo esses canos? São as chaminés do alojamento das mulheres. O que acontece com alguém quando ele está na adolescência, de 13 a 16 anos, molda a personalidade dele para toda a vida. A minha avó sente que pertence a Auschwitz e esse lugar sempre a chama de volta. A Kit Har foi uma das primeiras sobreviventes a contar a sua história. Ela nos deu acesso a essa experiência com o poder das suas palavras. Temos que tratar o que a Kit diz quase como se fosse música. Eu escuto o que ela diz e também tento escutar o que não foi dito por ela. Estão vendo esse cruzamento? O cruzamento era o caminho para a vida ou para a morte. Só o fato de a Kit ser uma testemunha e poder dizer "isso foi o que eu vi", na verdade garante que o fato não pode ser negado. Que a intenção dos criminosos também era clara e que é indiscutível que o que ela viu foi o que aconteceu. Conforme a gente andava, ficava preso na lama. Todas aquelas pessoas ficavam caindo na lama. Não dá para ir lá e simplesmente dizer tudo bem. Isso jamais devia ter acontecido, nunca devia ter existido. E como ser humano, pensando na experiência dos outros, nós percebemos que aquilo não é um lugar para alguém estar. Antes da invasão da Polônia, meu pai decidiu que a gente devia fugir. Meu irmão fugiu com os amigos para o lado russo. E pediram para eles se alistarem no exército polonês em uma unidade russa. E depois ele foi morto na Batalha de Stalingrado. Então, eu, meu pai, minha mãe e minha avó entramos no último trem. O trem nos levou até Lublin, que era onde todo mundo era expulso. Então, foi lá que nós descemos e nós fomos levados para uma parte da cidade que virou o gueto de Lublin.
Não era possível sobreviver na Polônia como judeu sem contar com outra pessoa. E a mãe da Kitty, numa hora de crise, o que faz? Começa a dar aulas de inglês para as pessoas. Fazendo isso, ela criou uma relação com o padre. O padre falou para minha mãe: se você chegar a um ponto em que não tem saída, me procure e vejo o que posso fazer. O padre conseguiu ajudar e colocou a vida em risco para arranjar documentos para eles fugirem. Nós tivemos que nos separar do meu pai. O padre falou que seria impossível os três sobreviverem juntos. Meu pai ia trabalhar em uma serraria em algum lugar, a gente não sabia. Eu e minha mãe tivemos que ir para o centro de Lublin. Por quê? Porque também estavam cercando a população polonesa. Depois de escolher umas pessoas, algumas iam trabalhar em fábricas na Alemanha. O padre falou: é o que temos que fazer. Temos que sair do país. Vamos pegar esse transporte e ir para a Alemanha. Eles checavam os documentos, mas nossos documentos estavam em dia, sabe? E antes que eu e minha mãe conseguíssemos pensar, entramos no trem. E fomos parar no interior da Alemanha. Era muito difícil para os judeus conseguirem se esconder no meio da população polonesa, porque pequenos detalhes culturais e linguísticos, como sotaque, apareciam e mudavam a percepção de que alguém não era um cidadão polonês. Como suspeitaram de nós, um deles nos denunciou para as autoridades. E essa foi a nossa ruína. Kitty foi presa por entrar ilegalmente na Alemanha como Leocadia Dobitschenska e passou por um severo interrogatório. Os nazistas queriam saber a fonte dos documentos falsos. A ironia dos nazistas é que eles podiam criar campos de concentração e matar judeus impunemente. Mas se alguém infringisse uma lei, tinha que passar pelo sistema penal, o que não fazia sentido nenhum, porque eles podiam deportar a pessoa para Auschwitz como judia. Como o sistema legal não permitia isso, só no final eles iam para Auschwitz com uma pena de morte por imigração ilegal. Falaram que a gente ia ser executada por um pelotão de fuzilamento. Tinha uma parede de tijolos e a gente tinha que olhar para a parede com os braços para cima, assim, viradas para a parede. Aí houve uma explosão enorme e eu pensei: meu Deus, eu não fui baleada. Eu ouvi uma gargalhada e disseram: ah, não vamos matar vocês. É o seguinte, vamos reduzir a pena de morte para prisão perpétua em Auschwitz. Deixaremos vocês aqui e descobriremos de onde vieram esses documentos. Nós fomos em um trem que foi convertido especialmente para transportar prisioneiros. E nós viajamos 48 horas em pé antes de chegar em Auschwitz. A gente não fazia ideia de onde estava. Estava escuro. O que viu primeiro quando saiu do trem? Bom, a porta se abriu e tudo que se ouvia era um barulho enorme. E Ficamos com medo dos cachorros e de umas mulheres grandes com chicotes, chicoteando e gritando para todo mundo: corre, corre, corre. Tudo era muito corrido. Sei. De repente, eu senti um cheiro estranho e forte. Quanto mais perto a gente chegava, pior o cheiro ficava. E minha mãe falou: que lugar curioso é esse? Está sentindo o cheiro de carne assada? E eu falei: sim, estou. Ela falou: você acha que estão assando frango aqui a essa hora da noite? E eu falei: eu não sei. Kitty e sua mãe foram mandadas a Birkenau, o maior dos 44 campos do sistema de Auschwitz, onde foram processadas e enviadas para a quarentena. Quando ficou pela primeira vez num alojamento de madeira? Bom, isso era a quarentena, entendeu? Então, na primeira noite, fomos jogadas aqui. E achou um lugar para dormir? Bom, nós nos apertamos em algum lugar daqui. Eu estava com muito frio naquela noite, porque passamos 48 horas sem comer nada. E eu dormi a noite toda perto de uma mulher. Ela começou a falar comigo em alemão. No fim, ela era uma cigana alemã. De manhã bem cedo, enquanto ela conversava comigo, ela olhou para minha mão. Ela pegou minha mão dizendo: me dá sua mão, e falou: você vai sair daqui. E aí, logo em seguida, o apito tocou de repente. Ainda estava escuro e todo mundo dizia: fora, fora, fora. E como a gente estava na quarentena, a gente não sabia. Eu chacoalhei essa mulher assim. Sei.
E ela não se mexia. Eu falei para minha mãe, ela está fria, ela está morta. Eu falei para ela, você está com frio? Eu estou com frio. Vamos tirar a roupa dela porque precisamos de tudo que ela tem. Sobreviver a Auschwitz era virtualmente impossível. E com certeza não tinha como alguém dizer, se fizer isso, isso vai acontecer. Era uma questão de sorte e acaso de estar no lugar certo na hora certa, mas existiam algumas circunstâncias e algumas estratégias que funcionavam. E eu percebi naquela noite que, na verdade, esse era o jeito aqui. Se você está com alguém que morreu, precisa pegar as coisas dessa pessoa, porque ela não vai mais precisar. Era preciso fazer o necessário para sobreviver, mesmo que isso significasse pegar as coisas dos mortos. Nunca na história da humanidade houve assassinatos nessa escala industrial. Se essa coisa aconteceu uma vez, não existe razão nenhuma para não acontecer de novo. Em 1943, Kitty foi escolhida para trabalhar em uma nova via férrea até Birkenau, chamada de A Rampa. Em 1944, ela viu quando vagões com judeus da Hungria começaram a chegar. Qual era a importância da rampa? As pessoas chegavam em vagões de gado e, às vezes, vários trens chegavam, por exemplo, em 24 horas. E essas pessoas ficavam quase sem ar. Tinha muito pouco ar passando pelas tábuas do vagão. Eu cheguei a ver trens que ficaram fechados aqui por horas antes de permitirem o desembarque. As pessoas morriam nos trens? Sim, muita gente morreu antes de chegar aqui. Muitas pessoas viajavam por vários dias antes de chegar aqui. Alguém tinha ideia do que acontecia quando descia do trem? As pessoas não tinham a menor ideia do que ia acontecer. É claro que essas pessoas vinham dos guetos, então elas não esperavam uma coisa boa, obviamente. Tudo era muito calmo e tranquilo, porque não queriam que as pessoas entrassem em pânico. Então os alto-falantes anunciavam: há muito tifo aqui. Todos vocês precisam ser desinfetados e vão ser divididos. Queremos só mulheres e mulheres com crianças. E deixem suas bagagens. Vocês vão pegá-las depois. Aí chegavam os soldados. Direita, esquerda. Homens aqui, mulheres desse lado. Mulheres com filhos do outro lado. Pessoas jovens podem ir para esse lado. Ah, você é mais velho. Leve a criança com você. Tudo bem, tudo bem. Fique com a criança. Não vamos dividir vocês. É chocante perceber que ficamos exatamente no mesmo lugar onde essas pessoas estiveram. Na rampa, as mulheres com filhos e os mais velhos eram mandados diretamente para a morte. Quem fosse jovem ou bem saudável e se naquele período precisassem de operários, era escolhido para trabalho escravo, o que basicamente significava que a pessoa foi escolhida para morrer lentamente e não imediatamente na câmara de gás. Na verdade, nessa hora, as famílias eram divididas e nunca mais voltavam a se ver. E alguns dos homens eram trazidos para cá, tá? Algumas das mulheres que eram selecionadas para ficar no campo eram levadas por aqui. Mandavam a gente ir por aqui. Você conhece essa rua? Sabe para onde ela vai? Para as câmaras de gás? Isso mesmo. Quando você chegou no campo, o que aconteceu? Bom, nós fomos trazidas para um prédio como esse que eu não sabia para que servia. Mas ele era chamado de a sauna, mas não a sauna que conhecemos. Era o lugar do processamento. A primeira coisa que faziam era tirar nossas roupas e tirar tudo que a gente tinha. A gente era lambuzada com um fluido verde e todo o nosso cabelo era raspado. O cabelo era embalado e enviado para processamento. Usavam cabelo tanto para fazer pano como para revestir submarinos em detonadores. Depois, a gente era tatuada. Podem acreditar que era nessa hora que a gente sentia que não era mais a mesma pessoa. Quando a tatuagem era feita no braço, você não tinha mais o nome que seus pais te deram. Você era aquele número. A identidade das pessoas era completamente anulada. Além de ser uma coisa nojenta para se fazer com um ser humano, ela era minha avó e queriam transformar ela em um animal. Sem o cabelo e sem suas roupas, o indivíduo perde uma coisa muito característica. E tem pessoas que se lembram que nessa hora elas pareciam ridículas. É difícil imaginar como ela sobreviveu. Em cada canto onde ela ia, tinha alguma coisa tentando impedir que ela vivesse.
Em primeiro lugar, a sobrevivência dependia do local de trabalho. Quem trabalhava no lado de fora, nos comandos, que eram unidades de trabalho, não tinha a perspectiva de sobreviver por muito tempo. Uma coisa que não dava para ficar sem era um par de sapatos. O problema é que nos davam tamancos de madeira. E esse tamanco ficava preso na lama. Os pés ficavam machucados, acabavam infeccionando e a pessoa morria. Se você não tivesse uma vasilha, você morria porque ninguém ia te dar uma vasilha onde comer. Então, a sobrevivência dependia de a pessoa não pensar em absolutamente nada. Ter uma visão de túnel e pensar como um animal. É só imaginar. O que um animal faz? Do que um animal precisa? Bom, ele não precisa de muita coisa para viver, mas a primeira coisa que precisa é fugir dos predadores, fugir de todas as pessoas que estão tentando te matar. Existiam capos que eram presos escolhidos como capatazes que ficavam mais cruéis do que os próprios chefes alemães. Mas como a gente fugia dessas pessoas? Qualquer um dos prisioneiros que viraram guardas podia te matar. E, consequentemente, não dava para inventar uma estratégia de sobrevivência. Em Auschwitz, a questão não era por quê, era quando. Vocês sabiam que esses galpões de madeira foram feitos para 52 cavalos? Mas eles botaram uns beliches neles. E 1000 pessoas dentro? 1000 pessoas dentro. Isso mesmo. O que acontecia de manhã cedo quando você acordava? A gente era acordado com o som de apitos, mais ou menos às 4 horas da manhã. A chamada acontecia 2 vezes por dia. E a chamada, meninas, era um dos maiores terrores que acontecia no campo. Sopravam apitos e todo mundo começava a gritar: fora, 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 rápido, acordem, acordem. Era um caos total. 1000 pessoas tinham que sair correndo pela porta. Agora, no chão, estamos vendo grama. Mas a gente via lama. A coisa toda era um mar de lama. Eu sempre falo que se eu achasse uma folha de grama, sabe o que eu faria? Eu comeria. Nossa. E as pessoas cambaleavam na lama, mas tinham que ficar em posição de sentido. A seleção não acontecia só na chegada a Auschwitz. Era uma ocorrência diária. Na verdade, sempre que os prisioneiros estavam juntos e alguém, em algum momento, caísse no chão e fosse visto, ele não era mais útil para os nazistas. Ele podia simplesmente ser escolhido para ir para a câmara de gás. As pessoas caíam e morriam. Morriam de cansaço, de exaustão, de choque. E você coletou corpos depois da chamada? Sim, sim. Teve que fazer isso? Sim, é claro. Quando eu estava na unidade de corpos, era o que eu fazia. Bom, eu não sei se as pessoas percebem, mas quando se passa fome, a fome vira uma obsessão. Você só pensa: fome, fome, fome. Eu tenho que comer alguma coisa. Se não comer, eu vou morrer. A comida que o prisioneiro recebia dependia do lugar dele na fila. Quem estava no começo da fila recebia só um caldo. Quem estava no fim da fila tinha um problema, porque a comida podia acabar. E quem conhecia a pessoa que estava servindo a comida podia ter a sorte de ela mergulhar a colher na sopa e pegar os legumes que ficavam no fundo, fosse batata, cenoura ou coisa do tipo. Para mim, a fome é a pior coisa que alguém pode sentir. Ficou num beliche igual a esse? Se você tivesse sorte, tinha um colchão de palha e um cobertor para 8 pessoas. Como é que 8 pessoas dormiam aqui? Era uma lata de sardinha. Isso mesmo, acertou. Cabeça com pés. Então eu ficava com os pés de alguém na minha cara. As pessoas morriam à noite? Você teve alguma experiência assim? Sim, as pessoas morriam durante a noite. Se alguém morresse perto de você, de repente você percebia que o calor do seu corpo ia embora. E você precisava do calor de outro corpo para poder ficar, eu nem diria aquecido, eu diria menos frio, nas noites geladas. Vamos imaginar que eu quisesse ir ao banheiro à noite. Não tem banheiro aqui. 1, não tem banheiro. 2, eu não podia sair. Os alojamentos tinham baldes. Um prisioneiro veterano ia tentar escolher uma boa hora para ir ao banheiro à noite
Simplesmente ouvindo com muito cuidado ao que acontecia com os prisioneiros antes dele, para ter certeza que ele não ia ser o último a encher o balde, porque se ele fosse o último a encher o balde, ele tinha que esvaziar lá fora. Olhem para isso. Sabem como era? Era lama. Era só lama. Sei. E com muita frequência isso aqui ficava imundo, porque a gente não conseguia chegar até o balde. A gente precisava de permissão, mesmo durante a noite, para usar o balde. Então era aqui onde a gente morava. É horrível pensar que alguém podia enfiar tanta gente nesse lugar minúsculo. Eu tenho meu banheiro, eu tenho meu quarto, eu tenho um lugar para comer e eu sei que eu posso usar tudo isso. E os nazistas se certificavam de todas as maneiras que as pessoas não tivessem o necessário. Alguma coisa para comer, um lugar para dormir e também, com perdão do linguajar, um lugar para cagar. Agora isso que eu vou mostrar eram as latrinas, tá bom? Estão vendo a entrada? Milhares e milhares tinham que passar por essa entrada. E é claro que um prisioneiro era escolhido como encarregado e não deixava a gente entrar. Mas eu acabei trabalhando aqui em um momento e vou mostrar como era. Como conseguiu trabalhar aqui? Bom, eu tive que arranjar esse trabalho. Eu achei que seria um bom lugar. Pelo menos eu tinha acesso ao lavatório. Mas era horrível. Não existe nada mais diferente do que uma menina de 16 anos querer fazer da vida do que ficar com os braços enterrados na merda. Ainda assim, para ela era um privilégio. Porque quando ela estava na unidade das latrinas, significava que não estava cavando uma vala, que não tinha alguém a chicoteando até a morte porque ela não cavava bem rápido. Ela não estava congelando até a morte porque estava num lugar fechado. Além disso, os nazistas não ficavam nem perto desse lugar, então trabalhar nessa unidade era o sonho de qualquer adolescente em Auschwitz. Isso era um esgoto aberto. Milhares de mulheres entravam de uma vez e eram 2 ou 3 pessoas para um buraco, porque não era um só para você. E quando as pessoas terminavam, eu tinha que enterrar tudo lá fora, então tinha que tirar tudo dos buracos. É só imaginar que eram 35 mil pessoas usando essas latrinas. Tudo era projetado, é claro, para desumanizar as pessoas, para degradar as pessoas, para fazê-las viver na sua própria imundície. Por que desumanizar as pessoas se elas iam ser mortas de qualquer maneira? Porque se as pessoas parecem um monte de fezes, é mais fácil dar descarga nelas. O que acontecia com quem não conseguia entrar? Como fazer as necessidades? Cada um tinha uma vasilha. Essa vasilha era usada para comida ou para o banheiro. O problema era como lavar, certo? E como a gente lavava? Tinha água? Não tinha. No inverno, como nevava, a gente esfregava neve. No verão não era assim. E a gente não podia fazer nada no chão. Porque se alguém teria visse... problemas. Bom, não era bem problema, seria morto. E por nada. A gente não tinha nem palavras para descrever o frio intenso. Eu sempre penso em pinguins, na verdade. Como eles sobrevivem na Antártica. Olhando os pinguins, eles se amontoam e tentam pegar o calor do corpo um do outro. Bom, era exatamente assim. Era assim que a gente tentava superar o frio. Deve ter sido horrível ficar parada no frio, sem sapatos, por horas e horas a fio, quando ela estava com fome, com sono e cansada e não podia fazer nada a respeito. Todo mundo sentia muito medo da hora da seleção, porque sabia que aleatoriamente podia ser escolhido para morrer. Então esse era o maior medo. As seleções. Para que servia esse bloco aqui? Ele era chamado de bloco 25. Estão vendo no? Estão vendo as grades nas janelas? É o único bloco que tem essas grades. É chamado de bloco da morte. O bloco 25 era o lugar para onde os prisioneiros eram levados, depois de selecionados para esperar a morte. É claro que os nazistas, que operavam o campo da maneira mais eficiente possível, simplesmente não escolhiam só 2 ou 3 prisioneiros para mandar para a câmara de gás, porque não valia a pena ligar a câmara só para isso. Então, eles acabavam escolhendo várias centenas de prisioneiros que já não eram mais úteis para eles e mandavam todos para a câmara de gás quando fosse conveniente. Eu vou explicar como era aqui dentro. Todo mundo ficava longe daqui,
porque quando as seleções estavam acontecendo em todos os blocos, as pessoas tinham que tirar a roupa e se virar de frente para o médico da SS. Tá. Se ele não gostasse da sua pele, te achasse muito magro, ou se você não conseguia andar, o médico anotava E o ninguém seu sobrevivia número. quando entrava lá. Não, ninguém quando sobrevivia. entrava já morria. Não conseguia, não dava para tirar ninguém. Assim que chegavam aqui era o fim. Eu fiquei muito chocada. A Kitty contou que as pessoas ficavam sem roupas e colocavam as mãos através das grades para implorar comida, água e coisas do tipo. O motivo de o Bloco 25 ser uma lembrança tão forte na memória dela é porque todas as prisioneiras do campo de mulheres podiam ver, porque ele era bem ao lado do alojamento delas. Elas ouviam o desespero das mulheres que estavam lá, sabendo que literalmente não tinham mais nenhuma saída. É claro que todo mundo ficava longe daqui. E quando abriam as portas, o fedor invadia todo o campo. Eu perdi amigos o tempo todo. E isso era o pior de tudo. Eu fazia amizades, estabelecia um contato, conseguia alguém que tinha algum acesso. E me arranjava isso, me arranjava aquilo, me dava um pouco de comida. Mas aí, de repente, a pessoa desaparecia. Ter algum conhecido que pudesse ajudar em um determinado momento podia ser a diferença entre a vida e a morte. Todo mundo precisava de uma amizade. E sempre usava o preciso de você para conseguir lidar com uma situação que não foi criada para permitir sua vida. O que são as coisas brancas nas cercas? Se olharem bem essas coisas, vão ver que é uma cerca elétrica de alta tensão. A gente tinha muito cuidado para não chegar muito perto, porque se chegasse, cometeria suicídio. As pessoas se matavam com frequência? Era a saída mais fácil. Era só encostar na cerca para morrer. E se alguém encostasse na vítima, também morreria, porque a eletricidade passa de um corpo para o outro. Ou a pessoa levava um tiro de um guarda, de uma torre de observação. As pessoas iam até a cerca assim. Existia um termo universal que era sempre organizar e significava pegar alguma coisa. Não importava o que era, nem se era comprado, se era roubado ou se era achado. A gente sempre usava uma palavra e era organizar. Eu organizei um pão, eu organizei um par de sapatos, eu organizei uma coisa para vestir. E o que as mulheres faziam? Elas sempre tentavam se juntar em 2 ou 3, 4 era melhor. Uma que trabalhava em um lugar, outra que tinha acesso às latrinas, como eu tive um tempo, uma com acesso à água, outra com acesso a alguma roupa, a sauna. E assim a gente fazia as trocas. E esse apoio mútuo era crucial para a nossa sobrevivência. E se você não fizesse isso, não iria sobreviver. Nós vamos até o bloco 12, que fazia parte da enfermaria. Você vinha pra cá com frequência? Eu tentava me esconder aqui, só para guardar minha energia. Às vezes, a minha mãe me escondia em algum lugar. A mãe de Kitty era uma mulher muito bem educada e de muita cultura. Assim que começou o Holocausto, seu conhecimento de alemão seria muito importante para ela. Ela tinha tanto os atributos físicos quanto os mentais para conseguir trabalhar e superar as circunstâncias difíceis que se impunham. E minha mãe trabalhou o tempo todo. Ela trabalhou aqui. Era para ser enfermeira, mas é claro que não conseguia cuidar de ninguém. Minha mãe tentava manter as pessoas vivas psicologicamente, simplesmente implorando que elas vivessem mais um dia. Como trabalhava na enfermaria, a mãe da Kitty conseguia ajudá-la. E essas duas mulheres conseguiam trabalhar juntas para poder aumentar um pouco suas chances de sobrevivência no campo. Minha mãe trabalhava na enfermaria, um bloco muito infectado. Então, quando eu tive tifo, fiquei no bloco da minha mãe. Eu tive muita sorte quando disseram que eu podia ficar e trabalhar aqui dentro, na enfermaria. Aí eu fui uma faxineira elogiada, mas uma das minhas funções também era remover os corpos dos mortos. As pessoas morriam durante a noite e alguns corpos ficavam lá em cima. Então 2 pessoas precisavam subir até lá, trazer os corpos para baixo, arrastar eles por aqui e empilhar lá fora. Eu também escondi alguns amigos aqui. Eu consegui trazer eles para cá porque tinha acesso.
Mas eu falava que era o lugar mais perigoso para ficar, porque quase todo dia os médicos da SS vinham para fazer uma seleção. Eles sentavam as pessoas, às vezes elas tinham que pular. Se elas não conseguissem pular esse bloco para se sentar, elas eram mortas. É claro que os doentes não conseguiam descer. Então os médicos da SS marcavam beliche com giz. Bom, já sabemos o que aconteceu. O Dr. Mengele chegou e falou: hoje vamos esvaziar esse bloco. O que significava que naquele dia todos iam morrer. Já sabiam o que ia acontecer. Já sabiam o que ia acontecer. A gente tinha que ficar assim, dentro de um círculo de guardas, esperando. E foi assim que eu perdi a maioria dos meus amigos. Isso acabou comigo. Eu nunca superei isso. Minha mãe percebeu o que estava acontecendo e de algum lugar ela apareceu, me pegou e me levou para longe. Nessa hora nós falamos: o que vai acontecer agora? Está tudo vazio. Todos morreram e eu fiquei sozinha. Tinha um lugar chamado Canadá, batizado em homenagem ao país, que era o lugar onde confiscavam todos os bens de valor. Eles selecionavam e faziam um inventário e depois enviavam tudo para a Alemanha para ser usado. Uma vez me falaram: nós queremos que você vá para o Canadá. Minha mãe falou: vai ter comida lá, você deve ir. Vai ter comida, vai achar entre as mesas. Então eu falei: sim, tudo bem. E foi assim que eu fui para o Canadá. Eu vou explicar por que trouxe vocês para cá. Milhares e milhares de pessoas foram trazidas para cá com todos os seus pertences. A Kitty queria muito contar a história do Canadá. Para ela é uma evidência. Cada uma daquelas malas pertencia a um ser humano. Cada um daqueles casacos foi vestido por um ser humano. O que ela tenta transmitir com isso é a escala do extermínio com base no tamanho daquele lugar. Eram 30 galpões. Aqui, todos cheios com os pertences das pessoas. E eu estava aqui para fazer a separação dos pertences. Por quanto tempo trabalhou aqui? Eu fiquei aqui por 8 meses. Eram 2 corredores. Aquele corredor no fundo tinha um monte enorme, da altura de 3 andares. As coisas de todo mundo eram misturadas. Todas as malas eram esvaziadas aqui. Documentos, roupas de crianças, carrinhos de bebê. Tudo era amontoado ali no fundo. Depois tudo era levado para os galpões e era separado. Meu trabalho, especificamente, era separar somente casacos masculinos. Então, eu tinha que achar os casacos masculinos e nem sempre conseguia achar. Eu tinha uma certa cota para atingir. O que acontecia se não atingisse a cota? Eu era punida se não atingisse a cota. Em cada galpão tinha uma mesa longa que servia de apoio. E eu colocava os casacos na mesa e começava a abrir todas as costuras. O que acham que tinha nos casacos? Muitas joias. Várias joias, diamantes, joias, dinheiro de muitos lugares diferentes. Sempre entregava tudo ou escondia alguma coisa? Não. Se alguém ficasse com uma única peça de qualquer valor, era o fim. Sempre faziam inspeções. A gente não podia ficar com nada. E, bom, achamos muitas cédulas de dinheiro, como podem imaginar. Sei. O que acham que nós fizemos com esse dinheiro? Ele não tinha utilidade. A gente não podia comprar nada. O que fizemos com ele? Usaram para se aquecer? Não, Virou usamos papel como higiênico. Papel higiênico. Qualquer moeda, dólar, libra, seja qual fosse a moeda, era usada como papel higiênico. Um dos guardas da SS que trouxe a gente para cá, para o Canadá, falou o seguinte: como estão aqui, vocês não vão mais voltar para o campo principal, porque depois do que viram, não podemos permitir. Só tinha uma saída desse lugar, e era pela chaminé. Era aqui que as pessoas morriam. A parte assassina de Auschwitz. Eu sei que não consegue ver nada. Tudo foi queimado nessa área para apagar os vestígios de assassinato. Em
1944, 5 câmaras de gás funcionavam em sua capacidade total. Kitty Hart Moxon foi colocada na seção Canadá, em Auschwitz-Birkenau, bem ao lado do crematório número 4, onde judeus eram vitimados por gás todos os dias. Logo depois da cerca, era a câmara de gás e o crematório número 4. Tá. E a gente tinha uma visão direta da câmara de gás. Estão vendo a floresta Sim. ali? Era onde grupos de pessoas esperavam. Crianças pequenas corriam para os lados, sem ter ideia do que ia acontecer. As pessoas eram reunidas perto do crematório. Tinha uma sala para tirar a roupa. E os guardas falavam, não se esqueçam de onde deixaram suas roupas, porque vocês vão pegar de volta. A gente não tinha contato porque estava atrás da cerca. Era muito perigoso e não tínhamos permissão para nos comunicar. E também não ia ajudar. Se a gente falasse para essas pessoas, olha, vocês vão morrer, e se não ajudar? Não iria. Era melhor que não soubessem. E conforme entrava na câmara de gás, a câmara de gás era fechada. Um dos guardas da SS colocava uma máscara de gás e subia uma escada com uma lata na mão. Aí ele jogava um pó, que era o gás. Então, de repente, a gente ouvia gritos. A câmara de gás e crematório tinham paredes bem grossas, mas dava para ouvir as pessoas se sufocando, gritando, e depois de uns 20 minutos vinha o silêncio. Os prisioneiros que trabalhavam na câmara de gás relatavam que as pessoas subiam umas das outras e meio que formavam uma escultura de uma pirâmide. O gás era removido e as pessoas eram levadas para os fornos, onde tinha uma mesa de dissecação. Os corpos eram abertos para se garantir que as pessoas não morreram com uma coisa de valor nas entranhas. O que Birkenau basicamente fez foi reduzir o ser humano a um subproduto consumível do processo de morte. O que se via depois disso eram homens com carrinhos de mão pegando cinzas e jogando em um lago nos fundos. Vocês acham que eu conseguia acreditar nisso? Não. Vocês conversavam sobre o que viam? A gente tentava não falar sobre isso. A gente sabia o que acontecia, mas enfim, decidimos que não devíamos falar a respeito. Não olha, não olha. Sabíamos o que acontecia, mas não olhávamos. Os nazistas não faziam ideia que, durante meses, os prisioneiros judeus forçados a operar o crematório estavam planejando uma revolta. Em 7 de outubro de 1944, Kitty foi testemunha de uma rebelião. Eu ouvi um barulho alto. E quando houve esse barulho, nós pensamos, é agora. Eu e meus amigos nos jogamos no chão desse jeito. Cobrimos a cabeça e ficamos no chão. A resistência armada não era para conseguir viver. Era mais para decidir como morrer. Nós sabemos que houve movimentos de resistência. Os poloneses tinham um movimento de resistência. Os judeus tinham um movimento de resistência. Mas ninguém sabia quem eram essas pessoas, porque era muito perigoso saber disso. A gente não sabia que era uma rebelião até ver os homens chegarem. Parece que eles cortaram uma parte da cerca, porque era uma cerca elétrica. Parece que eles cortaram a cerca e correram, tentando fugir para algum lugar, não sei para onde, mas tentaram, corriam para todo lado. E a gente continuou deitado, de braços abertos, porque era a coisa mais segura a se fazer. Aconteceu um tiroteio, os guardas chegaram com motos e metralhadoras, e eu acho que pegaram a maior parte dos homens. A Kitty também testemunhou o fato de que os judeus não foram como ovelhas para a morte, que eles pensaram no que podiam fazer para se livrar dos nazistas e mesmo sem chance alguma de roubar os explosivos de seus algozes para conseguirem, enfim, superar as amarras sobre eles, esses judeus fizeram isso. Depois da rebelião, houve uma grande investigação, uma chamada para averiguação. E durante essa averiguação, uma das mulheres da SS chamou o meu número.
39934. E eu fui transferida para o campo principal. E não sabia por quê, mas descobri depois que foi a minha mãe que conseguiu conversar com um dos comandantes. E falou para ele que eu tinha trabalhado no Canadá por 8 meses. Como ela estava sendo evacuada, perguntou se eu podia ser evacuada. E foi o que aconteceu. E por que acha que te deixaram ir? Não sabemos, não sabemos. Eu acho que minha mãe falou com ele com seu alemão perfeito e não implorou, não se ajoelhou. Ela foi até ele e falou, pediu para conversar com ele da maneira adequada. Eu acho que ele levou isso em conta e chamou o meu número. Eu fui transferida para o campo principal e a gente estava nessa lista para ser evacuada. Daí minha mãe olhou em volta e pensou, ai meu Deus, nós somos prisioneiras operárias. Será que vão nos matar? Nós fomos colocadas num vagão de gado e minha mãe falou para todos, não se esqueçam que estamos saindo daqui. Somos todos iguais daqui em diante. Não temos mais nossas funções. Vamos nos lembrar que podemos precisar da ajuda uns dos outros. Então, de agora em diante, seremos todos amigos. E foi o que aconteceu. Depois de deixar Auschwitz-Birkenau em novembro de 1944, Kit e sua mãe passaram por outros 6 campos de concentração e várias marchas da morte, antes de finalmente serem libertadas em Salzwedel, na Alemanha, em 14 de abril de 1945. A liberdade era doce e também amarga. Significava que, pela primeira vez, eles tinham que confrontar a perda. A perda dos pais, dos cônjuges, dos filhos. A perda de comunidades inteiras, a perda de mundos inteiros. E por anos eles se protegeram de sentir alguma coisa. Mas quando sentiram a sensação de vácuo, de vazio, alguns ficaram destruídos. Eu tentava não me emocionar com nada. Se fosse o contrário, as emoções iam me dominar e eu não ia seguir em frente. Uma nação civilizada que coloca as pessoas num trem, as mata com gás, as aniquila, confisca bens e recicla parte dos corpos e faz isso sistematicamente todos os dias. É inconcebível como isso pôde acontecer. Eu fiquei com muita vergonha do mundo e muito chateada em saber que tudo isso tinha acontecido. Muita gente vê isso como uma época da história, mas não entende como isso tá ligado à atualidade. Nós somos a prova definitiva da sobrevivência dela. Se ela não tivesse encontrado esperança para continuar viva, eu não estaria aqui. Agora vou mostrar uma coisa. O que é essa água? É extremamente importante falar sobre essa água. É o local do descanso final de mulheres, homens, crianças. Isso é um cemitério. Kit Harmoxon está dizendo, eu estive aqui. Isso foi o que fizeram comigo, era assim que acontecia, mas eu venci. Muitas pessoas não acreditam que esse lugar existiu. Sabemos que isso aconteceu com os judeus, mas os judeus foram os primeiros e podem não ser os últimos. Versão brasileira, Vox Mundi.